uma coisa pra mim. Por um acaso, na época do Natal, você usa aquelas pinhas para fazer a decoração? Sabe de onde elas vêm? Então vem comigo que eu vou te contar. As pinhas vêm de um grupo de plantas do reino Plantê que se chama Gimnospermas, que são essas que a gente vai aprender hoje. As gimnospermas são plantas bem diferenciadas porque elas vão ter vasos condutores. Elas são vasculares, ou seja, elas têm vasos que conduzem a seiva, tanto da raiz até as folhas, quanto das folhas para o restante todo depois da fotossíntese. Então essas plantas, elas podem ter um porte maior, ou seja, elas podem ser grandes, e geralmente elas realmente são grandes. O ciclo de vida dessas gimnospermas tem alternância de geração. Elas vão ter um momento de gametas e um momento de esporos, mas daí a gente vai trabalhar um pouquinho mais ali na hora da reprodução. Ela vai ter órgãos verdadeiros. O que isso quer dizer? Ele vai ter raiz, caule e folha. Tem as três partes bem definidas e com funções bem definidas também, certo? São fanerógamas. O que isso quer dizer? Que, além da raiz, do caule e da folha, elas também vão ter flores. Sim, existe flor nas gimnospermas e sementes, tá? Mas não são aquelas flores bonitas, vistosas que a gente usa, inclusive, para presentear as pessoas, né? Neste grupo, essas flores são as pinhas, são flores mais secas, diferentes, mas possuem. E também as sementes. Muito importante, ó, bota um asteriscozinho aí nas anotações. Elas são de regiões temperadas. O que isso quer dizer? Elas gostam de um clima mais frio, elas não gostam tanto de um ambiente muito quente. Porém, a gente pode encontrar gimnospermas em regiões tropicais. Poucas espécies, mas conseguimos encontrar. Por exemplo, aqui a gente tem as araucárias, que são aquelas árvores que dão um pinhão, que é uma semente deste grupo, das gimnospermas. Certo? Dentro das gimnospermas, a gente vai ter 4 grupos diferentes de plantas. Vamos dar uma olhadinha nelas. Esses 4 grupos são, primeiro, as cicadófitas. Essas plantas aqui, elas já têm um porte um pouquinho menor e aqui a gente utiliza ela para ornamentação, para decoração. Quando a gente vai procurar elas, assim, por exemplo, numa floricultura, a gente chama elas de cicas. Elas são plantas um pouco mais baixinhas, porém elas ficam muito bonitas nos jardins. A gente vai ter as ginkófitas. Essa daqui são as gincobilobas, bem falada, né? Bem conhecida. Aqui no Brasil nós não temos gincobilobas, mas se você dá uma pesquisada aí, ela tem uma imagem muito bonita, são plantas muito bonitas também. Temos as guinetófitas e temos também as coniferófitas. As coniferófitas, aqui dentro deste grupo, a gente vai encontrar as araucárias, que a gente tem bastante aqui no Brasil, e também ela é utilizada para algumas regiões com festas típicas, né? Por exemplo, a festa do Pinhão em Santa Catarina. Sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Primeiro de tudo, bota o asterisco aí, gimnospermas têm flores. As flores a gente chama de estróbilos ou pinha. A gente também pode encontrar o nome pinha nas literaturas, certo? Então fica o toque aí. Os estróbilos, eles têm a capacidade de formar os esporos. Algumas gimnospermas vão ter a parte masculina e a feminina, são dioicos. Mas algumas são monóicas, ou seja, ela tem a parte masculina e feminina no mesmo estróbilo. Então, tem que ficar atento a isso também. Os estróbilos, então, vão formar os esporos. E esses esporos, a gente vai formar os gametas. Dentro do esporo, o esporo é uma estrutura maior, é como se fosse uma cápsula, uma proteção desse gameta, ok? O gameta, a gente pode ter o masculino e o feminino. No caso do masculino, a gente chama esse gameta de pólen. No caso do feminino, a gente chama de óvulo. Mas fique atento a uma coisa, o óvulo das gimnospermas não é igual ao óvulo dos seres humanos. O óvulo do ser humano já é a célula toda feita. No caso das plantas, o óvulo é a estrutura que vai guardar lá o gameta final, que é chamado de oosfera. Então, olha só, o pólen já é o gameta todo masculino. No feminino é o óvulo, porém já não é o gameta todo, é a estrutura que envolve o gameta.
O gameta mesmo chama-se oosfera, ok? Dentro do gameta masculino, a gente pode ter duas categorias também. Uma que é a vegetativa, que a gente chama, porque ela não vai ser o que vai realmente fecundar a oosfera. O que ela vai fazer? Ela vai formar um canal onde vai passar a célula que vai fecundar. Então, a gente precisa de duas estruturas. A primeira, a vegetativa, que vai formar o tubo polínico, que é por onde o pólen vai passar. E daí, a segunda estrutura, sim, vai ser o pólen, que vai fecundar a oosfera para gerar uma semente. Ok? Pelo fato de as flores das gimnospermas não serem lindas, vistosas, cheirosas para os polinizadores, a gente tem uma forma de polinização nas gimnospermas, que é anemófila. O que isso quer dizer? Anemófila quer dizer que é pelo vento. Então, as gimnospermas precisam produzir muitos esporos para que o vento, quando passe, consiga carregar esses esporos para chegar em uma outra planta para acontecer a fecundação. Lembrando que uma única planta pode ter os dois, pode ter tanto a parte masculina quanto a feminina. Mas para a planta não é interessante ela se autofecundar, né? Porque assim ela não vai ter uma troca genética, não vai ter uma forma boa de genética. Então ela precisa o quê? Que esse gameta voe para longe. E assim o vento auxilia nessa situação. Ok? Então, recapitulando, fique atento a algumas coisas. As gimnospermas têm flores, mas não têm frutos. Importantíssimo se lembrar disso. Segunda coisa é que a gente vai encontrar algumas espécies no Brasil, mas que elas não estão em grandes quantidades. Ok? Dá uma olhadinha nas outras aulas sobre o reino Plantae e faça os nossos simulados para ver como que está o seu conhecimento, para ver se você não precisa dar uma reforçada aí no conteúdo. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!